Olá, que a paz e uma sincera bênção divina acompanhe o dia e a semana de cada pessoa que nos escuta hoje. Amém. É sempre bom começar com essa perspectiva, né? Com certeza. E olha, que essa paz seja realmente o pano de fundo para a nossa análise de hoje, porque o cenário que vamos explorar logo de cara é, tipo, um caos absoluto. Não tem nem como amenizar a situação, é pesada mesmo. Pois é. Imagina a seguinte situação, pensa comigo. Alguém está sendo caçado, sem trégua, vivendo escondido numa escuridão total, com os nervos completamente à flor da pele. Aham, no limite do limite. Isso, e o pior de tudo é que no silêncio dessa caverna escura, essa pessoa tem aquela dolorosa consciência de que os próprios erros ajudaram a pavimentar o caminho até esse fundo do poço, sabe? Nossa, essa parte que mais dói. A culpa. Exato. Então, hoje nós vamos fazer o nosso estudo focado num verdadeiro manual de sobrevivência, um texto de 3.000 anos para esses momentos de colapso total. E focado numa das figuras mais complexas da história, que é o rei Davi. Uma figura fascinante. Muito. E para embasar toda essa nossa exploração de hoje, nós trouxemos trechos bem específicos da Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, a famosa NAA, e vamos cruzar essas notas com os comentários bíblicos riquíssimos do estudioso Allen P. Ross. Tudo isso focado lá no Salmo 143. E a nossa missão com essas fontes hoje é destrinchar uma jornada emocional que, sendo bem sincero, é muito familiar para a condição humana, né? Todo mundo passa por algo parecido em algum momento. Sem dúvida. A gente quer entender como a mente de Davi opera sob essa pressão crônica. Porque ele navega de um estado quase clínico de desespero absoluto, que o texto até descreve como um espírito esmorecido, e vai até um pedido altamente estruturado de resgate. Um pedido super confiante, inclusive. Isso, e não é uma transição mágica, sabe? Aconteceu um milagre na mente dele, não? O Ross nos mostra que é um processo lógico e também teológico que revela o que fazer quando as opções humanas simplesmente se esgotam. Bom, a abertura desse salmo ali nos versículos de 1 a 4 é bem brutal. Davi não está apenas triste ou chateado. Não, de jeito nenhum. É algo muito mais profundo. A anatomia da queixa que ele faz ali estabelece um cenário onde o inimigo perseguiu a alma dele, esmagou a vida dele contra o chão, sabe? E o forçou a habitar na escuridão. Uma imagem bem opressiva. Demais. Ele até chega a se comparar com, tipo, aqueles que já morreram há muito tempo. É uma imagem muito visceral de apagamento mesmo. A sensação não é a de ter tido apenas um dia ruim no trabalho. É de alguém que foi empurrado muito além do limite suportável da existência mental e física. Com certeza. E olha, ao olharmos para o comentário do Allen P. Ross, a gente ganha uma lente, eu diria, essencial para diagnosticar essa angústia toda. Conta mais sobre essa lente. É que o Ross aponta que essa ideia de um espírito que desfalece, que não tem mais força para reagir, é o ápice de um esgotamento que já vinha de muito tempo. Ah, um processo cumulativo, então. Exatamente. O Ross rastreia esse sentimento lá desde o salmo anterior, o 142. Quer dizer, o sofrimento do Davi foi uma goteira constante que secou a força vital dele, gota a gota. Caramba, ficar sofrendo por tanto tempo drena qualquer um. Drena totalmente. E tem um agravante aí que a Bíblia de Estudo NA faz questão de destacar. Que seria qual? As angústias externas funcionaram meio que como um espelho para o interior do Davi. Como assim um espelho? É que a perseguição externa tornou ele hiperconsciente dos próprios fracassos morais. A Bíblia NA classifica historicamente o Salmo 143 como um salmo penitencial por causa disso. A dor física vem de mãos dadas com uma culpa esmagadora. Nossa, e isso torna o versículo 2 uma coisa incrivelmente surpreendente. Porque pensa bem, no meio de todo esse relato terrível onde ele descreve como está sendo massacrado, o Davi faz uma pausa que parece totalmente contraintuitiva. É uma quebra de expectativa, né? Sim, ele vira para Deus e diz... olha só as palavras. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Fortíssimo isso. Muito forte. Quer dizer, ele tá com a vida por um fio
A espada do inimigo tá no pescoço dele, mas o primeiro pedido dele não é tipo, corta a cabeça do meu inimigo agora. É. O instinto normal seria pedir vingança ou defesa imediata. Exato, mas ele pede, por favor, não me julgue pelos meus méritos. E a leitura que o Ross faz desse momento é fundamental para a gente entender a mecânica de justiça no mundo antigo. Ele conecta esse versículo 2 diretamente com aquele princípio lá de Eclesiastes 7:20. Ah, aquele que diz que não tem ninguém justo na Terra? Esse mesmo, que atesta que não há ser humano que faça apenas o bem e que nunca peque. Então o Davi não está delirando de febre ou algo assim. Ele está sendo hiperrealista. Faz sentido, ele tá ciente de quem ele é. Totalmente. Porque, embora o inimigo seja cruel e seja injusto de fato, o Davi reconhece que, naquela balança cósmica das coisas, parte desse sofrimento pode muito bem ser consequência direta das próprias falhas dele. Ele não se exime da culpa. Não. E as notas da NAA ajudam muito aqui. Elas explicam que o termo justo, ali, carrega um peso jurídico mesmo. Significa estar qualificado para estar na presença de Deus. Ah, entendi. Qualificação legal. Exato. O Davi está abdicando de qualquer autodefesa. Ele levanta as mãos e diz: eu sei que a minha ficha não está limpa. Olha, lendo essas notas da NA sobre essa falta de qualificação, uma imagem formou tão clara na minha cabeça enquanto eu me preparava para a nossa conversa. Manda ver, adoro analogias. É tipo assim, é como se alguém caísse no fundo de um poço muito escuro e cheio de lama. E lá em cima, na borda, o inimigo dessa pessoa começa a jogar pás de terra, sabe? Tentando enterrar a pessoa viva mesmo. Que pesadelo. Pânico imediato. Pânico total, a poeira sufocando e tal. Mas aí a pessoa no fundo do poço olha para as próprias mãos cheias de lama e dá aquele estalo de consciência tipo, caramba, eu mesma peguei uma pá meses atrás e ajudei a cavar esse exato buraco onde eu estou presa agora. Nossa, genial essa imagem. É exatamente essa a sensação dele. Né? Então quando essa pessoa grita pro céu implorando para que alguém passe lá em cima e jogue uma corda, o argumento não pode ser de jeito nenhum algo como ei, me tira daqui porque eu sou uma vítima perfeita e não mereço isso. Não rola, o teto de vidro é gigante. Isso. A pessoa no buraco só tem uma alternativa, ela precisa apelar única e exclusivamente para o caráter, para a pura misericórdia de quem tem a corda nas mãos lá em cima. É a vulnerabilidade elevada à 10ª potência. E sabe o que é o mais louco nisso tudo? É essa mesmíssima vulnerabilidade que acaba destravando o acesso ao resgate. É um baita de um paradoxo, né? Sim, porque a admissão de que não há justo nenhum vivente retira aquela pressão absurda de ter que apresentar um currículo de perfeição para conseguir ser salvo. Uau! Tiram o peso das costas. Tira totalmente. A base da salvação, segundo o que o Ross explica ali, é transferida do comportamento falho do ser humano para a estabilidade do caráter de Deus. Sem esse reconhecimento de, digamos, falência moral no versículo 2, toda a transição que vem em seguida simplesmente seria impossível. Que se a pessoa não tem mérito nenhum para barganhar, e o próprio texto ali no versículo 4 diz que o espírito está esmorecido e o coração desolado, como é que essa narrativa avança, afinal? Boa pergunta, porque parece um beco sem saída. Parece, porque estar no limite absoluto, sem força nenhuma, e ainda por cima se sentindo culpado, é a receita perfeita para paralisia. A pessoa trava. Fica inerte, congela. Exatamente. Como é que o salmista consegue, do nada, lá nos versículos 5 e 6, ter a força de dizer para Deus, a ti levanto as mãos? De onde é que brota essa faísca de energia num sistema que já decretou, falência múltipla dos órgãos emocionais? Não brota do nada. Isso que é o mais interessante. O texto nos mostra que surge de um movimento mecânico, um esforço muito intencional do pensamento dele. Mecânico? Como assim? A Bíblia NAA e o próprio comentário do Ross vão direto ao ponto nisso quando analisam o versículo 5. Lá o Davi relata: lembro-me dos dias de outrora. Penso em todos os teus feitos e medito nas obras das tuas mãos. Ah, ele força a mente a voltar no tempo. Exato. O que a gente precisa entender aqui
é que a memória humana, quando a pessoa está num estado de trauma muito agudo, a tendência dela é focar exclusivamente na ameaça imediata. Visão de túnel, né? Só vê o perigo. É o instinto de sobrevivência. Só que o Davi vai totalmente contra o instinto. Ele força o próprio cérebro a abrir um arquivo histórico de coisas boas. O Ross aponta que a fé do Davi é reacendida exatamente por esse exercício ativo. Então recordar não é só um momento de nostalgia bonitinha para ele. De jeito nenhum. É a busca desesperada por evidências empíricas de que Deus interveio no passado. É pegar os fatos para gerar combustível no presente. Nossa, a memória funciona como se fosse um desfibrilador, então. Adorei. Um desfibrilador espiritual. Porque, o coração da fé dele parou de bater por causa do medo esmagador, mas aí essa lembrança intencional daqueles feitos passados dá aquele choque elétrico necessário para reanimar a esperança, né? Perfeito. É um esforço monumental que ele faz. E a poesia que ele usa em seguida para descrever essa necessidade, logo depois do choque ali no versículo 6, é lindíssima. Ele diz: "A minha alma anseia por ti como terra sedenta." É a imagem definitiva de dependência. O Ross detalha muito bem essa metáfora da terra sedenta. Se a gente pensar no clima árido lá do antigo Oriente Médio... Um sol escaldante, terra rachada. Isso, uma terra rachada pelo calor não tem, fisicamente falando, nenhum mecanismo interno para gerar umidade. Não adianta a terra tentar se esforçar ou pensar positivo. Ela não produz água. Zero. Depende 100% do que vem do céu. E o Ross sublinha que isso retrata de forma brilhante a gigantesca necessidade espiritual do Davi naquele instante. Ele precisa de uma intervenção externa, que venha inteiramente de fora. Ele precisa de Deus da mesma forma orgânica que a terra precisa da chuva para não virar só poeira. Ou seja, não é tipo uma ajuda complementar. Não é um suplemento vitamínico. É questão estrutural, de vida ou morte mesmo. Entendi. Mas sabe, esse choque da memória não resulta numa aceitação totalmente passiva da situação. Resulta? Como assim? Porque, lendo o texto com calma, a lembrança das vitórias de Deus não faz o Davi deitar a cabeça na terra rachada, cruzar os braços e pensar que tudo vai se resolver por mágica agora. Ah, não, definitivamente não. É bem o oposto disso. Pois é. A confiança que a memória gerou parece engatilhar um senso de urgência que é quase, agressivo. É uma urgência de quem sabe o que precisa e quer para ontem. Sim, o versículo 7 já abre aquela sessão de pedidos, a petição, com um grito. Ele fala: "Senhor, responde-me depressa, o relógio está correndo contra ele." O perigo físico lá fora não evaporou só porque ele teve uma epifania teológica dentro da caverna. A NA pontua bem isso, a aflição continua terrível, os inimigos continuam com as pás de terra na mão. O perigo é real. Muito real. A diferença crucial agora é que a lembrança capacitou ele a organizar a própria estratégia de sobrevivência. No versículo 7, fica claro que o espírito dele ainda está apavorado com a morte iminente. Sim, ele teme descer a cova, né? Que é um termo super comum ali para a sepultura. Mas aí é que a coisa fica interessante. A partir do versículo 8, como Ross esquematiza de uma forma muito brilhante, aquela urgência caótica do Davi se transforma, de repente, num plano de sobrevivência muito claro. O Ross divide isso em 4 pedidos superestruturados. Sabe que eu olhei para essa análise dos 4 pedidos do Ross e a sequência deles foi o que mais me fascinou. A ordem não é aleatória, né? Nem um pouco. Não é uma listinha de desejos qualquer. Parece existir uma relação de causalidade entre eles. Tipo, o primeiro pedido que ele faz, logo de manhãzinha, é ouvir o amor leal de Deus. A Bíblia de Estudo em AA usa o termo graça ali para traduzir a palavra original, que é hesed, certo? Certo, o hesed. E esse é um dos conceitos mais ricos e profundos de todo o texto bíblico. O Ross descreve o hesed como o amor pactual de Deus. Espera um pouco. Pactual? Tipo um pacto, como um contrato formal ou uma aliança? Exatamente isso. Quer dizer, então, que ele não está ali pedindo por um sentimento passageiro, um afeto momentâneo de Deus. Ele está invocando um acordo que tem peso jurídico, inquebrável. Você resumiu perfeitamente. No mundo antigo, um pacto era um tratado seríssimo de lealdade mútua.
muitas vezes selado com sangue, que não flutuava dependendo do humor do dia. Era sólido. Garantido, solidíssimo. Então, quando Davi pede para ouvir a respeito desse Hesed logo pela manhã, ele está, na verdade, pedindo para que o dia dele comece com a certeza jurídica de que aquela aliança continua de pé. Apesar da falência moral dele. Apesar de tudo. E a nota da NAA sugere que a menção a essa manhã indica o tamanho da ansiedade dele para que essa confirmação de segurança chegasse o mais rápido possível. É o alicerce psicológico dele. Olha, isso faz todo sentido em termos de causalidade mesmo. Porque pensa bem, se a pessoa acorda num breu total e a primeira coisa que escuta é a confirmação de que esse amor de aliança é indestrutível, A pessoa ganha fôlego. sim, ela ganha coragem para fazer o segundo pedido, que aparece lá no versículo 9, que é ser efetivamente resgatado das mãos dos inimigos. Isso mesmo. A ordem importa muito. Ele pede esse livramento físico justamente porque ele acabou de ter a garantia daquele vínculo espiritual inquebrável. É como se ele se escondesse em Deus, sabe, como um refúgio muito tático. E aí esse refúgio maravilhoso nos empurra para o terceiro pedido, ali no versículo 10, que é para mim onde a oração do Davi transcende, de forma linda, aquela mera ideia de sobrevivência bruta. Onde ele pede a direção, né? Isso, ele fala, ensina-me a fazer a tua vontade, e pede que o bom Espírito de Deus o guie por terreno plano. O Ross destaca demais a importância de Davi pedir para ser ensinado e guiado pelo Espírito. É um nível de submissão muito grande. Muito. E a NAA ainda complementa, indicando que o foco aqui, além de físico, é puramente moral. O Davi quer saber o caminho por onde ele deve andar, não só para escapar das espadas daqueles inimigos naquele dia, mas para viver de uma forma correta dali para frente, para não voltar para o buraco. Sabe que é exatamente esse ponto que vira o conceito comum de resgate de cabeça para baixo, na minha opinião. Manda essa segunda analogia, já tá até vendo. Lá vou eu. É que me faz imaginar de novo aquela situação, tipo de alguém que se perdeu feio numa floresta tenebrosa e cheia de predadores noturnos. Aham. E a pessoa só se perdeu ali porque, sei lá, ignorou todas as placas de aviso da trilha segura. Foi teimoso e entrou no mato. Isso. Aí quando essa pessoa finalmente consegue fazer contato pelo rádio com a equipe de resgate, o instinto primário de qualquer ser humano é gritar no rádio para mandarem um helicóptero. Me tira daqui depressa, né? Pelo amor de Deus. Exato, me joga uma corda, me puxa para cima. Mas a grande sabedoria, a genialidade da oração do Davi é ele perceber que ser içado para fora do perigo iminente não adianta de nada se no dia seguinte ele for entrar de novo na mesma floresta escura por falta de noção. Nossa, faz todo sentido. Ele não quer cometer o mesmo erro. Então ele não pede apenas a corda do helicóptero para sair do problema. O que ele pede é o mapa mais perfeito e a bússola mais precisa que existem no universo. Se no caso é o bom Espírito de Deus guiando ele. Perfeito. Ele pede esse mapa para nunca mais se desviar do caminho seguro, desse terreno plano que ele menciona. O Davi reconhece que foram as próprias pernas dele que o levaram para a beira daquele abismo todo. Aham, a culpa que a gente falou lá no início. Exato. Então o que ele faz? Ele terceiriza a direção da própria vida para as mãos do único guia que não erra. Que sacada brilhante do texto. E sabe de uma coisa? Essa entrega de controle que você descreveu pavimenta maravilhosamente bem o quarto e último desejo que o Ross identifica ali no versículo 11. Qual é a cereja do bolo? O Davi pede sim para ser preservado vivo e tirado daquela angústia toda. Mas presta atenção na justificativa que ele usa para isso. Qual é o argumento? Ele não fala, salve-me porque eu sou rei ou porque eu mereço. Ele apela dizendo, por amor do teu nome e por amor da tua justiça. Uau! É uma mudança de paradigma colossal. É absurda. O apelo do Davi está ancorado agora exclusivamente na reputação de Deus. A Bíblia de Estudo NEA até esclarece isso numa nota, explicando que o salmista quer que o livramento dele sirva meio que como uma prova pública de que Deus é fiel e cumpre as promessas dele. Ou seja, ele tira o próprio ego completamente da equação. Zero ego. O foco da oração deixa de ser algo como salve-me porque eu sou muito importante para o reino e passa a ser tipo salve-me porque o universo inteiro precisa saber que a sua justiça é inabalável. Isso mesmo. Ele descentraliza o universo de si mesmo. E aí o Salmo tem um encerramento incrível no versículo 12. O Davi se identifica usando simplesmente duas palavras. Teu servo.
Apenas isso. O rei de Israel vira o teu servo. E esse título final amarra todo o sentido das fontes que a gente analisou hoje. Segundo o próprio Ross, declarar-se um servo é o reconhecimento absoluto de que a própria vida não te pertence mais. Ela pertence ao mestre. Sim. E o mestre justo, dentro daquela cultura, tem a obrigação moral e legal de cuidar, de resgatar e de orientar a sua propriedade. É a aliança do Hesed operando na prática. Exato. Então, mesmo depois de ter falhado feio e mesmo debaixo daquele ataque brutal dos inimigos, a mente do Davi encontra uma segurança sólida como rocha no simples fato de pertencer a uma aliança que é infinitamente maior do que os próprios méritos dele. Olha, repassar o mapa emocional desse texto hoje é quase um exercício terapêutico, de verdade. Muito profundo, né? Profundo demais. Nós começamos analisando alguém que estava soterrado pela depressão, pela culpa de ter cavado o próprio poço e pelas ameaças lá de fora. Vimos essa mesma pessoa lutar de forma ativa contra a biologia do trauma, forçando a própria memória a relembrar daquelas vitórias passadas de Deus. O choque do desfibrilador. Exatamente. E acompanhamos como essa lembrança reconstruiu a confiança dele, tijolo por tijolo, estruturando pedidos que vão muito, mas muito além da sobrevivência física do momento. Pedidos que buscam uma verdadeira correção de rota moral. É a prova definitiva de que aceitar a nossa vulnerabilidade é o pré-requisito básico para experimentar aquela lealdade genuína. E o que as análises do Ross e as notas da Ná provam pra gente no fim das contas é que o desespero de Davi não era o fim da linha. Era, na verdade, a sala de cirurgia, onde o orgulho dele foi removido de uma vez por todas para dar espaço a uma dependência real. Nossa, sala de cirurgia, achei perfeito. A verdadeira segurança nunca vem da gente tentar provar que somos fortes demais ou que somos inocentes perfeitos. Ela só nasce naquele momento exato em que a gente percebe e aceita que somos, sabe, a terra sedenta, totalmente incapaz de gerar água sozinha, mas que está ali perfeitamente posicionada para receber a chuva da graça. E olha, ouvir tudo isso nos empurra, de certa forma, para um pensamento final bem instigante para quem está nos acompanhando hoje. Conta aí. Lutando e implorando para sermos tirados dos nossos buracos escuros e dessas crises esmagadoras, o foco de quase todo mundo é sempre gritar pelo helicóptero de resgate. É o mais fácil, né? Resolver o problema imediato. Sim, mas, considerando que o ponto mais alto e maduro de toda a jornada angustiante do Davi ali foi pedir para ser ensinado a andar num terreno plano, guiado por um espírito que é perfeito, fica uma pergunta no ar. Uma pergunta para virar a chave. E se as fases mais sombrias, mais dolorosas da nossa existência não forem apenas ataques inimigos que precisamos superar o mais rápido possível? E se, olha só, a crise em si for o currículo de aprendizado? Talvez a escuridão absoluta do poço seja a única sala de aula onde o nosso ego finalmente se silencia o suficiente para aceitarmos usar o mapa e a bússola que a gente sempre teve a mania de ignorar quando o dia estava claro. Uau! Isso muda completamente a perspectiva da dor. É algo bem denso para se refletir na próxima vez em que o desespero e a ansiedade baterem à porta. E bom, com essa provocação na mente, nós encerramos a nossa jornada e a análise de hoje pelas profundezas tão ricas desse Salmo 143. Que Deus abençoe todos os ouvintes.